Fala galera, beleza? Quem tá comigo aí? Quem tá comigo aí? Dá um oi. Dá um oi se você está me ouvindo. Se você está me vendo, fala um oi aí no chat para eu saber que tá tudo certo. Nós estamos aqui no bate-papo com o handbolista. Bate-papo com o handbolista inédito, especial. Programa de número 50, galera. 50 bate-pronto, 50 encontros. Se você tá me vendo, fala um oi aí. Se você tá me vendo e ouvindo, tá me ouvindo bem, fala um oi aí no chat pra mim. Fala um oi aí pra eu saber que tá tudo certo aqui. Nosso convidado tá chegando aí já. Enquanto ele chega, eu te dar alguns recados. Tá me ouvindo? Então o som tá legal, né? Tá saindo bem aí. Fala, Hugo. Fala, galera do Team Pro House. Show. Tá rolando as inscrições. Boa, boa, obrigado. Do nosso curso de regras para goleiro de handball. Então, se você é goleiro de handball, tem o nosso curso lá agora, curso específico de regras para goleiros de handball, galera. Amanhã a gente vai estar fazendo o lançamento oficial aí nas redes sociais, mas a gente já fez aqui uma pré-venda para a galera que está no nosso grupo de Telegram e do grupo do e-mail. Boa, valeu, valeu, Hugo, show de bola. Galera do Team Powerhouse, o Pablo também tá com a gente aí. O Railson entrou também aí. Show, show, obrigado, galera, muito massa. Daqui a pouco o nosso convidado já tá chegando aí. Deixa só eu aproveitar aqui. Tá, então beleza, galera. Olha só, lembrando, hein? Toda segunda-feira nós temos uma live lá no YouTube, tá bom? Handball Ação, Handball Action, que acontece toda segunda-feira, 8h30 da noite, certo? Toda quinta-feira, ou quase toda quinta-feira, a gente tem o nosso nosso bate-papo com o handbolista aqui no Instagram. Boa, boa, lá, nosso convidado já tá aqui na área, já vou aproveitar aí, ó, então, deixa eu já convidar aqui o nosso convidado, tá aqui, ó, o Fera. Olá, galera, bora lá que tá valendo, hein? A galera do handball da FAG também tá aí com a gente. Jaime, tá me ouvindo? Opa, tá me ouvindo aí? Tudo jóia? Eu tô te vendo meio que de lado. Só. Eu vou rodar aqui. Aí, professor Dimas tá com a gente aí. Dimas, vamos fazer um bate-pronto. Ó, Dimas, convidar você aí, Dimas, daqui 2 semanas, hein? Já tá oficialmente convidado aí já para daqui 2 semanas. Mas depois a gente vai entrar em contato com você aí. Jaime, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Queria te agradecer do fundo do coração estar aqui com a gente, disponibilizado aí o seu tempo, que é o bem mais precioso que a gente tem, para a gente estar aqui batendo um papo, falando de handball, falando que a gente gosta, que a gente ama. Estou muito feliz de estar aqui ao seu lado hoje. Obrigado, viu? Pô, eu que agradeço o convite, Adriano. Show de bola, mano. Obrigado. Olha só, Jaime, a galera mandou perguntas. Nossa, tem muita pergunta aí, tem muita história que o pessoal pediu para você contar, de algumas passagens. Cara, tô até curioso aqui, viu? Acho que tô até mais curioso que a galera que mandou as mensagens. Então, bora lá, galera. Estamos aqui Vamos oficialmente. lá, vamos lá. Boa. Estamos lá oficialmente aqui com o Jaime Torres, nosso goleiro aí da Seleção Brasileira de Handball de quadra, handball de areia, treinador agora. Pô, passagem pela Seleção Brasileira durante muitos anos. São Caetano aqui, que eu acompanhei de pertinho. Né? Então, bora lá, vou mandar aqui as primeiras perguntas que o pessoal mandou pra gente. Jaime, antes de a gente fazer a primeira pergunta aqui, eu queria que você se apresentasse para a galera. Tem uma galera bastante nova aqui no nosso canal e que pode ser que eles ainda não te conheçam. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para eles. Legal. Bom, boa noite, galera. Eu sou Jaime Torres, sou ex-goleiro da Seleção Brasileira de Handball, ex-goleiro da Seleção Brasileira de Beach Handball. Alguns títulos aí com a Seleção Brasileira de Beach Handball, né, como os Campeonatos Mundiais e World Games. Algumas participações em campeonatos mundiais com a Seleção Brasileira de Handball Indoor, Seleção Brasileira Universitária, e passagens por clubes como São Caetano, Londrina, Vasco, nesses 30 e pouquinhos anos de handball que a gente está vivendo aí. Show de bola. Ô, Jaime, você jogou handball na escola?
Comecei na escola, numa aula de educação física. E como é que foi para você os primeiros momentos lá com handball? Como é que foi as primeiras experiências com handball? Conta pra gente aí. Cara, não foi nada positivo, assim, não é nada empolgador. Eu comecei numa aula de handball, na verdade foi numa aula de basquete. Meu professor de basquete, hoje técnico da seleção brasileira há muitos anos já, das categorias de base, Guilherme Voz, era meu professor de educação física, meu técnico de basquete, que eu joguei basquete, vôlei antes, com 11 anos, ainda quando eu entrei nessa escola, na DN Meyer, aqui no Rio. E aí ele teve um jogo com a seleção de base, e o professor que estava entrando na escola era o novo técnico da categoria até 15 anos da escola de handball. Só que eu nunca tinha ouvido falar de handball. E aí, por causa... Eu sempre pratiquei esporte, né, quando criança, bem criança. Então, com 11 anos eu já tinha meus 1,70 m. E aí o professor olhou e falou assim, pô, você joga alguma coisa para mim e para mais dois alunos, né? Ah, a gente é atleta da escola de vôlei e de basquete. Não, então vocês vão jogar handball. A gente, pô, handball, o que é isso? Enfim, fomos treinando, conhecemos a modalidade. E aí já vou até adiantar como eu virei goleiro, porque eu comecei na linha, né? Como todo mundo começa. Num belo dia, num treino que faltou metade do time, porque era uma mescla de modalidades no handball, porque era uma modalidade nova na escola, naquela categoria, né? Até 15 anos. E aí fomos eu e mais dois treinados. E aí o técnico era atleta também, da categoria adulta na época, e tinha se lesionado, então não estava conseguindo se mexer muito, aí passou um treino muito básico pra gente. E aí fomos fazer uns arremessos de 9 metros. Só que aquilo, três caras fazendo arremesso de 9 metros, sem goleiro, aquela coisa chata. Aí esse aqui que vos fala teve uma brilhante ideia de falar assim, pô, vamos revezar, cada um vai uma vez no gol. Não sei porque eu tive essa ideia, mas acabou que deu certo. Aí fomos pro gol, só que eu falei, eu sou o último, né? Eu dei a ideia, eu vou ser o último, vocês vão na frente, a gente arremessa e depois eu vou. E quando eu fui pro gol, eu não sei porquê, acho que é porque eu tinha jogado futsal já, alguma coisa. Eu fiz um movimento de goleiro sem saber, sem imaginar que aquilo ali era um movimento de goleiro de handball. Não perfeito, claro, mas eu fiz um movimento de meia altura, vamos dizer assim. E o técnico parou e falou, faz isso aí de novo. Eu, faz isso aí o quê? Não, esse movimento que você fez. Eu falei, cara, não faço ideia do que eu fiz. Ele, não, você vai ser goleiro, você vai ser goleiro, você vai ser goleiro, faz isso aqui. Aí mostrou o movimento, aí eu fiz o movimento de qualquer jeito, não sabia fazer. Ele, você vai ser goleiro. Eu falei, não tem nem pensar, você tá maluco, a quantidade de gente que arremessa a bola pro gol. E eu era bolsista da escola de vôlei e basquete, né? Eu tinha 70% no somatório das bolsas, era 35% de cada. Ele, você vai ser goleiro, eu não vou ser goleiro, você vai ser goleiro, eu não vou ser goleiro. Aí ele falou, então eu completo sua bolsa, você vira bolsista integral. Eu falei, eu sempre quis ser goleiro. E aí eu virei goleiro de handball. Mas, resumidamente, foi assim a minha estreia nas balizas. E como é que foi Por livre e espontânea pressão. E como é que foi os primeiros jogos? Cara, foi muito legal porque o intercolegial aqui no Rio na época, né, era muito disputado. Então tinham acho que 120 times na época. Você jogava zonais, né, de bairros até chegar à fase final. E por incrível que pareça, o primeiro jogo foi contra a minha ex-escola. E eu nem sabia que nessa escola tinha handball quando eu estudava lá. Mas, enfim, foi uma experiência legal, assim. A gente foi até as finais, né? Nesse mesmo time, né? Nesse primeiro campeonato. E ficamos em terceiro lugar. E foi muito legal, assim. Aí você vai conhecendo pessoas, vai treinando, aí treina com a categoria de cima, conhece outras pessoas, vai treinando em outros lugares. E acho que os 3 primeiros anos, assim, foram muito intensos. Tanto que eu larguei os outros esportes, né? Larguei o vôlei, larguei o basquete. Aí transformaram minha bolsa integral para handball. E aí eu virei atleta de handball e quando eu podia jogar as outras modalidades. Então foi muito legal porque o handball me puxou de uma tal forma que estamos aí até hoje. Que demais. Olha aqui, ó, o Silvio falou assim, ó, agarra muito e foi você que inventou a falta de ataque aí no shootout. Que história é essa? Cara, é verdade. Ó, o Silvio é o melhor arco do mundo, né? Eu não posso nem falar que é mentira, mas é uma curiosidade que, assim, como já hoje a gente está em 2021, esse campeonato foi em 2001, tem 20 anos. Então, assim,
Era um campeonato brasileiro em Cabo Frio. Eu ainda jogava pela equipe do Bandeirantes, né? Eu sempre fui do Rio Grande Beach, do Vasco, mas mais do Rio Grande Beach esses 20 anos. E aí a gente foi de convidado, nós éramos os garotos, né? Hoje eu sou mais, mas eu era o garoto da época. Eu, Cirilo, Felipe, que éramos os convidados do Bandeirantes, que era uma equipe com grandes nomes, Everaldo, Ronald, Strick, Alfredo, os grandes nomes do beach na época no país, né? Junto com o pessoal de Itajaí, o pessoal da Paraíba. E aí a gente teve uma semifinal contra o antigo time do COPM da Paraíba, o Clube dos Oficiais da Polícia Militar da Paraíba. O professor Chico, campeão mundial também, de beach handball, técnico do HCP há anos aí, um grande irmão, um grande amigo. E o Silvio estava apitando essa semifinal com o Luiz Felipe. Só que nessa época não tinha o giro ainda, né? Vamos entregar a idade logo, não tinha o giro, era a bola de aérea, que valia 2. E eu, moleque, 20 anos, 21 anos, fiquei olhando os jogos assim, e eu, cara, no shootout, se eu sair, naquela época eu ainda corria para ir para a foto de ataque, né? Ainda tinha gás, era um garoto. Nos últimos anos não, para ficar quietinho no meu canto. Eu pensei assim, cara, pô, se a falta de ataque ela é ocasionada quando você ocupa o espaço antes do seu adversário, se eu sair numa bola dessa e o cara tromba de frente comigo, eu parado, vai ser uma falta de ataque. Ainda não tinha todas essas adaptações que tem hoje, do atleta ter que virar para não configurar uma falta de ataque proposital, porque ele não está vendo a bola, etc, etc. E aí, cara, chegou na semifinal, não falei nada com ninguém, fiquei quieto na minha, e a gente foi para um shootout contra o COPM, que era Jarison, que foi da seleção há muitos anos também, seleção brasileira, um grande irmão, um grande amigo. E aí, justamente na bola do Jarison, eu falei pro outro goleiro, eu falei, André, deixa que eu vou, porque eu vou tentar cavar uma falta de ataque. Ele, como? Eu falei, deixa eu te mostrar. Se der certo, beleza. Se não der, é culpa do moleque. E aí, beleza. A galera, não, vai lá. E aí, o goleiro, não me lembro quem era o goleiro do CLPM nessa época, deu a bola pro Jarison. E eu saí. Nisso que eu saí, eu cheguei primeiro, porque naquela época o passe ainda era muito lento, para bola de aérea, era uma coisa nova. E aí, o Jarison, quando chegou para pegar a bola, eu já estava lá parado. Aí quando ele saltou, ele trombou de frente comigo. Aí caiu para trás, ficou aquele cirante na arena, lá em Cabo Frio, estava muito cheio. E eu olhei pro Silvio, olhei pro Luiz Felipe, que era a dupla do Silvio, né? Que eles são os melhores árbitros do mundo na praia. Eu falei, cara, fazer ataque, né? Eu tava aqui primeiro. E aí aquela resenha de árbitro, vai na mesa, vem na mesa, fala com o diretor, fala com não sei o que. Aí eles foram e, pum, falta de ataque. Aí quando eles deram a falta de ataque, foi aquele furdunço, porque ninguém tinha visto ainda, né? E aí dali vieram essas adaptações, mas é uma coisa que o Silvio lembra, quem estava naquela época lembra, ninguém sabe como começou a fazer ataque. Mas realmente foi nesse campeonato que eu, no meu fantástico mundo de bola naquela época, eu falei, cara, será que vai dar certo? Se der certo, beleza, se der errado, a culpa é minha. E dali foram nascendo a falta de ataque, aí virou internacional e tudo. É uma história bem legal, assim, de arbitragem, de regra, né, se a gente for debater regra. Que bacana, olha aí, já adiantamos aí um assunto muito legal que a gente ia conversar daqui a pouco, mas a gente vai resgatar mais coisas ainda da passagem pelo handball de praia. Ô, Jaime, e aí você deu sequência lá na escola, queria agradecer a galera que tá aqui com a gente aí, ó, manda energia boa aí, aperta coraçãozinho aí pro Jaime, galera, bora lá. Ô Jaime, e aí você continuou na escola, você pegou uma bolsa aí 100% do handball, aí você começou a investir mais na modalidade, né? Deixou um pouquinho mais de lado aí o basquetebol, o voleibol, né? E quando que caiu a ficha para você e você falou assim, cara, eu quero realmente seguir a carreira aí como jogador de handball? Ah, cara, assim, eu tive uma sorte que eu peguei uma geração aqui no Rio de grandes atletas, e o Rio ainda disputava campeonatos nacionais, quando a gente era garoto, né? Então, tinha Mangueira, teve a primeira leva do Flamengo, teve a primeira leva do Vasco, tinha PCE, tinha Radar, era um chip bem antigo para entregar mesmo minha idade, né? Caxias, Nilópolis. Então tinha uma geração de categoria principal que sempre estava viajando e sempre estava jogando. E aí, pô, tinham amistosos aqui em Niterói, por exemplo. O primeiro jogo que eu vi da Seleção Brasileira de Handball Indoor foi nesse mesmo ano que eu comecei. E foi um Brasil e Niterói Rugby, lá no Salesiano de Niterói, com Jabá e Checha no gol. Ali eu conheci os meus grandes ídolos na modalidade, junto com o Teco, que é um goleiro aqui do Rio, mas os meus grandes ídolos na modalidade, Jabá, Checha e Teco. Teco eu tive a oportunidade de começar a jogar muito cedo, porque eu fui para o Vasco muito cedo como atleta, né? Eu fui
primeiro ano de juvenil para jogar a Liga Nacional já. E aí eu acompanhava esses caras. Então tinha locais aqui no Rio, quando eu era da escola, que esses caras tinham na RUC. Tem uma escola aqui no Rio, municipal, que é muito tradicional, estadual. O Visconde Cairu, que foi da onde saiu o Hulk. Pione, Marcão, Pacato, grandes nomes aqui do Rio. E eu ia treinar com esses caras toda segunda e quinta, além dos dias que eu treinava na escola. E moleque, foi lá que eu aprendi a fazer X, tem uma história do X muito engraçada do professor Amaro. Foi meu primeiro treino específico, que foi com o Pacato, que é um goleiro muito querido aqui no Rio, um grande amigo, que ele estava me ensinando, aí tinha aquele trampolim de saltos da ginástica, e a gente treinava X ali na época. Só que o técnico, um senhor, o professor Amaro, já deve estar com seus 80 anos, né? Ele era o professor dessa escola, treinava esses caras, que criou esses caras na escola. E ele falou assim, e ele tinha um tique, né? Um tique nervoso de mexer a cabeça, assim. Então, um tique nervoso que ele tem. E ele foi explicar, dando treino, e sem falar, maninho, faz isso, maninho, faz aquilo, maninho, isso. E aí ele foi me ensinar a fazer o X, que o Pacato já tinha me ensinado. Só que eu estava fazendo exercício. Ele, pô, você tem que melhorar o braço. Ele saiu correndo, fez o movimento em X e balançou a cabeça. Quando ele caiu, assim, ele olhou para mim e entendeu o exercício. Eu falei, entendi. Mas eu preciso fazer isso com a cabeça? Quando eu falei isso, aí veio o time inteiro, me deu aquele corredor polonês da época, né? Moleque de 11 anos fazendo essas perguntas. E aí, daí eu fui convivendo com esses caras. E aí, quando eu tive a oportunidade, fui para o Bingo para a Portuguesa, da Ilha do Governador, né? Associação Atlética Portuguesa, com o professor João Mandarino, em 95. Logo quando eu voltei dos Jogos da Juventude, que eu acho que foi o grande start para falar, cara, é isso que eu quero. Hoje se chama Jogos Escolares, né, da Juventude, Olimpíadas Escolares. E em 95 ali foi aquele campeonato que falou assim, cara, é isso que eu quero para minha vida. Então, a partir disso, eu engrenei no handball. E aí, como que surgiu essa questão da oportunidade para você vir aqui para jogar em São Paulo? Aí você seguiu no Vasco, não foi? Durante um bom tempo? Jogou Liga Nacional, tudo. Aí depois você veio para São Paulo, é isso mesmo? Isso. Eu fiz no Vasco no final de 96, ali foi a minha primeira entrada no Vasco. E em 97 até 2001 eu fui atleta do Vasco. Passei um período ali em 2001 em Campos, mas foram 3 meses só e teve uma confusão. As histórias negativas do handball que a gente não precisa contar. E aí voltei para o Vasco, fiz esse ano de 2001 no Vasco, né? A gente jogou a Liga Nacional até com uma parceria com a Americana na época. Isso, eu lembro. Aí em 2002 eu não joguei a Liga, porque o Vasco estava em crise, aquela primeira crise do Vasco, né? Primeira de muitos. E aí em 2003, na virada de 2003, eu tive um convite do Pinheiros, com Hortelã, e tive um convite do Washington, em São Caetano. E foi por afinidade, assim, sabe? O Hortelã falou comigo primeiro, mas eu tinha ido para o Mundial Universitário de 2000, 2001, e metade da seleção era de São Caetano, então eu peguei muita amizade com os caras de São Caetano. Aí quando veio a proposta, botou na balança, e o Kibe morava em São Caetano também já, meu irmão de décadas aí. E aí ele foi um cara que falou, pô, você tem que vir pra cá, e eu fui pra lá em 2003. 2003. Eu lembro de Americana, quando vocês vieram jogar o parceria, né, Vasco Americana, eu jogava ainda, mas eu tinha acabado de fazer meu curso de árbitro da federação, né? Então, a gente era sempre escalado na mesa aqui em Americana, né? Então, era muito legal que eu comecei na federação nesse ano. Como eu jogava ainda, eu fui goleiro, cara. Então, eu via muito lá você. É mesmo? Eu via muito lá você, o Marcão, o Mike, o Ale, que gostava bastante também, né? Porque eram os que eu mais acompanhava assim. Então era muito massa. Tem uma passagem no jogo meu também que eu vou te contar daqui a pouco, foi no seu jogo. Mas antes, olha só. Aí você veio para São Caetano. Você saiu do Rio de Janeiro, veio aqui para São Paulo, que tem um campeonato muito forte aqui, Campeonato Paulista, né? A gente pode dizer que está entre os melhores aí do estado, do Brasil, né? A nível de realmente de times que têm condições ali de ter uma estrutura boa, né? E como é que foi para você vir para São Paulo, uma rotina diferente, um time totalmente diferente do que você estava aí no Rio, por mais que você tinha muitos amigos, mas era uma proposta totalmente diferente. Como é que foi para você? Cara, foi um desafio, porque mal ou bem você está saindo de casa depois de muitos anos jogando aí em casa. Triste porque foi um momento que o Rio entrou em decadência na Liga Nacional, né? As equipes não conseguiram se manter, mas feliz por uma oportunidade. Eu já tinha pego seleção júnior com o Austin, tinha sido campeão sul-americano com ele,
Tinha conhecido o pessoal no Mundial Universitário, que a gente foi a Portugal. Então, assim, a adaptação com a equipe foi tranquila. A distância de casa é aquilo, é que a gente brinca aqui no Rio, né? Você aprende a ser carioca quando você vai morar fora daqui. Porque a Fernanda Abreu é muito feliz na música que ela escreveu, né? Rio 40 Graus. Nós somos o purgatório da beleza e do caos, porque aqui tem muita coisa muito boa e tem muita coisa muito ruim. Não tem coisa média. Ou é muito bom ou é muito ruim. Então, aqui é muito bom para viver, ao mesmo tempo é muito ruim. Aqui é muito legal para se passear, ao mesmo tempo é muito ruim. Então, a gente é o purgatório da beleza e do caos. E aí você fica com saudade de casa por causa disso. E aí, mas é uma nova convivência, né? Fiz muitos amigos, que eu me formei em São Caetano, eu estudei na USC, né, na Universidade de São Caetano do Sul. Fiz grandes amigos na cidade até hoje, tenho grandes amigos aí. Então, assim, eu acho que tudo se juntou para essa adaptação ser muito tranquila, não à toa que eu fiquei 7 anos lá, né? O que você mais gostava aqui em São Caetano? Cara, da tranquilidade. Eu acho que São Caetano, das cidades do ABC, assim, cara, eu moraria. Acho que a única cidade de São Paulo, eu posso falar isso, desculpe meus amigos paulistas, mas eu seria um São Sul caetanense com o maior orgulho, porque eu me formei aqui eu consegui realizar um sonho pessoal, que era trabalhar com pessoas com deficiências. Então, São Caetano tem uma estrutura para atender as pessoas com deficiência e as pessoas de terceira idade muito legal, que são públicos que eu gosto de trabalhar, que eu sou apaixonado, além do handball, são as pessoas com terceira idade e as pessoas com deficiência. Então, na Rua do Eda ali tem uma escola que atende os casos mais graves de deficiências, multideficiências, e eu fiz meu estágio lá. Então, ali eu criei uma raiz em São Caetano que eu sempre falei, cara, se tivesse uma cidade para morar em São Paulo, eu moraria com uma alegria enorme em São Caetano. Só faltava uma praia, mas tem piscina, a gente resolve isso. Ô Jaime, qual é a melhor praia do Rio de Janeiro aí pra galera que vai visitar o Rio aí nos próximos meses? Grumari, disparado, sem sombra de dúvida. Copacabana é para turista que quer ver o calçadão, quer ver a estátua do Carlos Drummond de Andrade, quer ver o pôr do sol do Arpoador é lindo, o Leblon é lindo porque você lembra de novela, mas se você quer praia, tranquilidade, céu azul, verde em volta, sem prédio nenhum, sem nada, Grumari. Grumari é a praia mais linda que tem no Rio, disparado. Olha aí, galera, que massa, que dica cultural aí, hein? Ô Jaime, você mora onde no Rio? Eu moro na Zona Norte, eu sou suburbano com orgulho, eu amo onde eu moro na Vila da Penha, terra do Romário, né? Do lado do Adriano, que é na Penha, ali na Vila Cruzeiro, que é um bairro ao lado aqui. Eu sou suburbano, adoro a Zona Norte. Só mudaria da Vila da Penha aqui para morar no Recreio dos Bandeirantes, é outro bairro que eu já morei, muito pequenininho, mas pela logística de trabalho meu, da minha esposa, hoje a Vila da Penha é a raiz da minha família, então acho que não sairia daqui por nada. Show de bola. O Kibe tá com a gente aí, direto de Orlando, tá com a gente. Muito massa, um grande abraço aí pro Kibe empresário do Jaime, fanfarrão. O Kibe esteve com a gente no bate-papo com o handbolista aqui. Quem quiser ver, conhecer o Kibe aí, depois dá uma olhada lá, que tem o bate-papo dele também. Ô Jaime, tive uma outra pergunta. Você ficou em São Caetano, você estava naquele time que foi campeão da Liga Nacional, não estava? Tava. Como é que foi para você? Foi seu primeiro título de Liga Nacional? Foi. Conta como é que Foi foi. o primeiro e único, na verdade. Conta pra Cara, gente. foi sensacional, porque foi o ano de chegada em São Paulo, né? Depois de um ano muito difícil aqui no Rio para handball. Existe sempre aquela cultura do paulista versus carioca, né? O carioca não pode treinar, o carioca é vagabundo. Então você tinha que mostrar que você era um cara engajado no que você fazia, isso foi muito verdade. Eu lembro de uma história, o primeiro dia que eu fui andar no centro de São Caetano, eu perguntei as horas para a pessoa que estava passando na rua, ela me olhou com uma cara como se eu fosse ladrão. Eu acho que faz o meu sotaque. Aí, mas assim, você conquistar a confiança da torcida, conquistar a confiança da comissão técnica, apesar de te conhecer, é diferente você estar numa fase de seleção para o dia a dia.
E aí você se adaptar a um novo estilo de jogo, a um nível mais alto. São Paulo até hoje é o campeonato mais forte do país disparado. Isso aí não tem que se discutir. É o campeonato mais forte. Jogos abertos. Os Jogos Abertos de São Paulo tinha que ser modelo para todos os Jogos Abertos. Jogos Abertos de São Paulo e Jogos Abertos de Santa Catarina. São os dois Jogos Abertos que tinham que ser modelo para todos os estados. Pode ser Rio, Paraná, Minas, não sei o quê. Modelo de competitividade. Eu acho que são os dois jogos mais legais e que eu jogaria o resto da minha vida com o maior prazer. São os Jogos Abertos de São Paulo, que é muito legal, muito legal. E aí você jogou até quando depois? Como é que foi depois de São Caetano? Depois de São Caetano me transferi para Londrina, né, para Unopar. Fiquei lá 2 anos, saí de lá porque descobri algumas coisas não legais na parte administrativa, tanto que eu tive um processo acionado contra eles. Mas é uma cidade também muito legal para se praticar qualquer tipo de esporte, porque a cidade te abraça. A cidade de Londrina, ela respeita muito o que você propõe. Pode ser tênis de mesa, pode ser paralímpico, pode ser goalball, pode ser handball, pode ser futebol. Qualquer coisa, a cidade te abraça de uma tal forma que você, cara, você se sente realmente um atleta de alto rendimento. Você vai numa farmácia, o cara da farmácia fala pra você, pô, vi seu jogo ontem, muito legal, pô, te vi na televisão. Nossa. Pô, não dá mole, hein, cara. Você estuda na faculdade, se forma lá, porque eu fiz pós-graduação lá no APA. E todo mundo tá sempre de olho em você, todo mundo conhece você, até pelo tamanho da cidade também. Mas diferente de São Caetano é uma cidade muito acolhedora. Mas não era uma cidade que lotava ginásio como lota Londrina, por exemplo. Londrina você bota no Moringão lá 5.000 pessoas cobrando. E qualquer jogo, pode ser Liga Nacional, pode ser Paranaense, pode ser Universitário, pode ser o que for. A cidade está lá torcendo, fumaça e banda e não sei o quê. Então foram 2 anos muito intensos lá com a cidade como todo. E o grupo de trabalho lá, os atletas eram bons para trabalhar, foi muito legal. Aí depois disso eu decidi voltar e me dedicar somente ao beat, que eu sempre levei o beat paralelo a isso. Mas aí o Guerra conversou comigo, pediu para eu voltar para a seleção, pô, porque você não volta a bater uma bola com a gente, não sei o quê. E aí tive os convites para a Americana 2013, 14 para jogar os abertos, mas depois eu falei, aí tive uns encaminhamentos profissionais que aí eu decidi realmente parar com o indoor no alto rendimento, né? Ô Jaime, e a partir de quando o Guerra te chamou, o Guerra também fez um bate-papo com a gente aqui muito legal. Um grande abraço aí, professor Guerra. Ô Jaime, quando que você deixou a quadra, aí você realmente investiu mais no handball de praia? Antes de você deixar 100% as quadras, durante quanto tempo você conseguiu conciliar essas duas modalidades? Cara, eu sempre consegui conciliar, sempre. Porque como o beat, até em Grenal do tamanho que está hoje, era uma coisa de final de semana, sempre quando calhava de eu não ter jogo no final de semana, seja em São Paulo, seja no Paraná, eu estava no Rio para jogar campeonatos estaduais de praia, por exemplo, circuito nacional. Eu sempre estava participando. Minha primeira convocação para a seleção de praia foi em 97, eu tinha 17 anos, para a seleção principal. Entendeu? Então, assim, até 2001, até a primeira medalha do Brasil no Japão, que foi 2001, eu ia para esse Mundial. Só que 2 semanas antes desse Mundial, eu torci um pé num treino do Vasco que eu não conseguia andar. Não foi nada cirúrgico, mas eu fiquei com um pé que eu não conseguia calçar um tênis, vestir um tênis. E aí eu fui cortado desse Mundial e logo depois eu comecei a seguir na seleção principal, né, de quadra. E naquela época tinha muito aquele negócio, ou você tá lá ou você tá cá. E aí eu tive que abrir mão da praia, porém eu nunca deixei de jogar beach handball. Pelos clubes, pelo Rio Hand Beach, que a gente estava até 2018, agora no último campeonato que a gente venceu brasileiro. Eu sempre vinha, ou eu sempre ia para uma etapa de campeonato brasileiro. Não servia a seleção, mas nunca me afastei literalmente da praia. A praia sempre andou junto com a quadra. E como é que foi para você os primeiros anos ali que estava exclusivo na praia? Como é que era essa questão dos treinos, dos jogos? Como é que você fazia essa preparação?
Cara, a praia você consegue viver, né, como um ser humano normal. Você trabalha, você estuda, você tem sua família. E aí a praia você divide o treino conforme a disponibilidade dos atletas. Então a gente no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente treinava quinta e domingo. Né? É um hábito aqui no Rio de Janeiro as equipes treinarem final de semana. Todo final de semana, ou sábado e domingo, ou sábado e domingo. E aí escolhe um dia da semana onde atenda a grande maioria e treina também um dia da semana. E fora isso, cada um por si na sua parte física, né? Na sua academia, no seu crossfit hoje em dia, no seu funcional, para se manter na parte física. Então era sempre isso, era sair do trabalho e treinar, sair do trabalho e ir para academia, sair do trabalho e fazer uma outra coisa, e aí final de semana você dava uma ênfase maior à parte técnica e tática, vamos dizer assim. Show. Ô Jaime, e como é que foi para você o primeiro Mundial? Se lembra ou não? Com a seleção de beach? Cara, foi muito desafiador também. Eu brinco com os meus amigos, eu falo assim, pô, tem uns títulos muito legais, assim, que são aqueles títulos que está acontecendo alguma transição. A Liga Nacional foi uma transição, porra, os Jogos Abertos a gente ganhou por São Caetano também, foi em momentos diferentes, Jubes, etc. Mas o Mundial de 2012 em Oman foi legal porque tinha acontecido uma renovação grande de atletas que estavam se aposentando, de Jandro, Baldassim, tava tendo uma oscilação de goleiros, aí eu tava voltando para a praia. Eu voltei para a praia em 2011, na verdade, para a seleção, que a gente foi campeão pan-americano. E aí já vinha nessa levada e eu fui como goleiro da seleção junto com o Emanuel, um parceiro de velha data também, de longa data. E, cara, só que a gente tava naquela, né? Tava entrando Guzmão, tava entrando Vareta, tava entrando alguns nomes que hoje já são consagrados. Nailson estava tendo mais oportunidade, mesmo vindo convocado muitos anos já, Alisson estava tendo mais oportunidade. Então, a Jéssica estava se despedindo naquele Mundial. Então, era um momento assim, sabe, quando você está moldando um novo ciclo. Ali a gente estava passando por isso, né, em algumas posições. Então, a gente chegou lá não era aquele Brasil que todo mundo esperava, né, quando a gente chegou. Pô, não, tá assim ficando, será que essa transição vai acontecer? E aí tanto a gente como a Ucrânia surpreendeu todo mundo, porque Croácia estava muito esperançosa, a Rússia, que foi o único jogo que a gente perdeu naquele Mundial, estava muito confiante que ia fazer final, e aí tanto a gente como a Ucrânia veio surpreendendo, e chegamos àquela final da história do shootout, né? E aí a gente conquistou aquele título que foi muito legal. Ô Jaime, deixa eu fazer uma pergunta. O que você já comeu fora do Brasilzão aí que você falou assim, caramba, meu, nossa, que parada louca, como é que foi? Conta alguma experiência pra gente aí em relação à comida. Cara, eu acho que o mais esquisito foi... Não me lembro se foi Oman na praia ou se foi no Mundial da Tunísia na quadra, em 2005. Que era uma comida, cara, que era... Eu adoro pimenta, né? Mas eu odeio frutos do mar. Nunca me dei bem com frutos do mar, só alérgico a camarão, essas coisas. A gente comia... Eu não vou lembrar o nome agora, mas era tipo um peixe, cara, vermelho, alguma coisa... Sei lá se era um peixe, se era uma carne de algum animal diferente, mas estava tão condimentado, tinha tanto tempero, que é hábito dos países árabes, né, da galera da África, do norte da África, árabe ali, condimentar muito, né, por causa das capitanias hereditárias, essas coisas de história. Cara, mas a gente comia e todo mundo ficava vermelho, parecia um dragão, cara, que você ia soltar fogo pela boca, e aí você bebia água, piorava aquela situação, e bebia, e não passava nunca. Aí o cara falou, não, toma leite. Leite? Não, toma leite. Cara, tomou leite, todo mundo... Só que depois, pô, você tinha comido aqueles negócios tudo diferentes. Aí você toma leite, sua noite foi uma delícia depois, né? Imagina a noite como é que foi. E é ardido, mas é esquisito. Eu não vou lembrar o nome do prato agora, mas era estranho demais. Ô Jaime,
aqui, qual para você? Nós somos uma referência mundial, né? Isso todo mundo já sabe, né? O Brasil realmente é tanto masculino quanto feminino. Nós somos uma potência a nível mundial. As pessoas vêm estudar nosso handball aqui, nossas equipes, né? Nós somos espelho para o mundo. E quais os fatores que você acha que contribuem para a gente ser hoje um time diferenciado perante o cenário internacional? Eu acho que a gente tem a vantagem que os europeus têm na quadra. A gente começou antes que todo mundo. Então a gente se adaptou muito à modalidade muito fácil. Mesmo tendo começado na Itália, né, o handball, o Brasil ele abraça muito fácil os esportes de praia pelo seu litoral amplo, né? Então você teve o professor Leoni começando aqui como primeiro técnico da seleção nos mundialitos que aconteciam aqui no Brasil, aqui em Copacabana. Depois entrou o Guerra e fez 20 anos, então, assim, eu acho muito difícil alguém no mundo superar o que o Guerra fez. E isso ajudou muito na construção da modalidade, porque assim, o Guerra ele foi de último a super campeão, ele foi último já. Mas ele conseguiu entender, melhorar, lapidar, passar, construir metodologia, estratégia de jogo, blá, blá, blá. Ele fez o passo a passo que um cara que escreve um livro faz quando você quer consultar e aprender algo. Então eu acho que ele fez isso e a gente se adaptou muito a esse modelo de jogo que ele criou durante esses 20 e poucos anos que ele ficou na seleção. E isso ajudou muito a evolução da modalidade. Então, assim, a gente tem atletas hoje que têm mais de 10 anos de seleção. E isso também contribui. Lógico, tem que ter um giro maior nessa seleção. E é a ideia que a gente quer construir a partir de agora, também trabalhando na comissão. Dar mais giro, né? E esperamos que essa nova gestão da confederação, com o Gulliver agora na direção, fomente essa base, né? Sem base a gente não tem como andar. E a Europa entendeu o jogo, tanto que os últimos campeonatos a gente passou muita dificuldade. Esquece as partes administrativas para chegar nesses campeonatos, mas os caras entenderam o jogo. Então a gente precisa se preocupar em melhorar aquilo, né? A gente não quer destruir nada que o Guerra fez, pelo contrário. A gente quer botar uma injeção eletrônica, né? Quer pegar os caras e falar, meu irmão, tudo que você faz é muito bom, mas vamos tentar fazer algo a mais? Porque os caras estão mordendo nosso calcanhar aqui já. A gente precisa voltar a ter uma gordura ali para tentar fazer... Pô, se a gente conseguir fazer 50% que o Guerra fez, já vai ser, cara, uma coisa assim, fora do comum. Mas a gente está trabalhando para isso, está tentando fazer com que tudo isso que o Guerra fez, né? E a gente tem que falar Guerra mesmo no masculino, assim como a gente tem que falar Rossana no feminino, assim como a gente tem que falar a Cláudia de Itajaí no feminino, assim como a gente tem que lembrar que a Maísa é a única goleira no mundo que é campeã na praia e na quadra. São coisas que fazem o Brasil ser referência, sabe? A gente tem o Pelé do beat, que é aquele anão maldito do Bruno. Eu nunca vi alguém até hoje fazer o que o Bruno faz na areia, com aquela estatura, com aquela inteligência, com qualquer atleta. Ele não tem um atleta preferido. Qualquer atleta ele faz jogar. Então, assim, eu acho que isso tudo é fruto do que o Guerra fez lá atrás. Tanto que a gente tem o Márcio hoje como referência, aí, viajando o mundo, levando o conhecimento que ele teve do Brasil para o mundo. Entendeu? Eu acho que a gente, é um trabalho de continuidade que a gente está pegando agora e fazendo o que o Guerra fez. O Guerra é o grande pilar dessa modalidade no Brasil. Ô Jaime, a gente já vai falar já da seleção atual agora, desse novo projeto, mas antes eu queria fazer algumas perguntas em relação aos últimos momentos seu como atleta, né? Ali, o que estava deixando as quadras, como é que foi o último Mundial, queria que você falasse um pouquinho dessa experiência pra gente. E aí a gente já vai falar sobre como é que tá hoje os projetos do presente e do futuro. Cara, o último Mundial, eu penso assim, sabe? Eu tenho uma esposa que ela é bicampeã nacional de basquete, né, da Liga Nacional. E ela sempre foi a gente vai fazer 15 anos juntos em agosto, né? Olha, ela sempre foi uma pessoa que mordeu meu calcanhar na parte assim, tá tudo bem, tá tudo bom, mas e aí? E o pós-carreira? Desde que a gente se conheceu em 2006. E isso sempre andou junto a handball de praia, handball de quadra, família, acadêmico, profissional. Em 2014, eu estava vivendo um momento profissional muito bom, que eu tinha acabado de receber um convite de assumir um centro de treinamento paralímpico aqui no Rio,
preparado para as Olimpíadas de 2016. E eu tive que tomar uma decisão. Eu falei, cara, eu preciso abrir mão de alguma coisa. Infelizmente, a seleção não cobre o que eu tenho que pagar como pessoa, ser humano comum, né? Quanto de água, luz, telefone, apartamento, essas coisas. E eu preciso tomar decisão. Já vivi muito, não tenho que reclamar da minha vida no handball, sofri muito, mas eu acho que eu aprendi muito. A gente não fica rico com o handball, né? A gente sobrevive com o handball. Mas aprendi muito, amadureci muito, e ali eu tinha que tomar a decisão. Então, quando eu cheguei na fase de treinamento, eu já falei, cara, independente se a gente vai ganhar, perder, empatar, se eu vou, se eu não vou, se eu vou ser cortado, é minha última. Eu preciso dar um norte para minha vida profissional. Eu estou tendo oportunidades. Já estava em Oman, já fiz um malabarismo para estar naquele mundial profissional. Cali é a mesma coisa, Recife é a mesma coisa. Eu falei, cara, eu não vou pedir música no Fantástico, não. Eu vou sair antes que tenha algum problema na parte profissional. Porque, assim, o handball é ótimo. O Diogo fez uma live com o Walton ontem e ele foi muito feliz no que ele falou. O handball é ótimo. Mas a gente precisa pensar no depois, né, no pós-carreira. Hoje, graças a Deus, tem muitos programas de gestão de carreira de atletas pós-carreiras. Mas na nossa época não tinha. E aí você tem que tomar decisões. E, cara, foi muito doído fazer isso, foi muito difícil. Quando acaba o jogo, você começa a lembrar daquela primeira fase em Itajaí, lá em 97, que você tinha 17 anos, e você olhava pro Macarrão na seleção de praia e falava assim, meu Deus, eu tô jogando com esse cara. Você olhava pro Palito, meu irmão, o que eu tô fazendo aqui? Eu sou um moleque ainda. E aí acaba todo mundo te agradecendo por tudo que você fez, por tudo que você deixou de bom. E foi o que eu falei pros caras quando acabou, né? Eu falei, cara, desculpa alguma coisa, eu devo ter errado em algum momento, eu devo ter feito merda em algum momento, eu devo ter falado alguma coisa errada em algum momento. Mas foi tudo de coração, vivendo intensamente essa paixão pelo handball. E aí, só que tinha uma coisinha me incomodando, que era a parte administrativa. E isso foi o que me desencadeou também a vir para essa parte da gestão desde 2011. Eu trabalho com gestão desde a parte escolar até a parte de alto rendimento. Fazem 10 anos esse ano que eu trabalho nesse segmento. E que eu comecei porque eu queria saber o porquê não andava. Por que o handball não anda? Não é só a gente ficar reclamando, bater panela, fazer fora Manuel, que eu participei, não nego, e a postagem está aí para quem quiser ver, nunca neguei isso. Não é só isso. A gente precisa fazer o algo a mais. O que é o algo a mais? A gente precisa trabalhar para entender, para a gente poder argumentar, entender para a gente contra-argumentar, entender para a gente escrever, entender para a gente construir, e isso dá trabalho. E aí você começa a tirar um pouco do coração e usar a razão. Então hoje eu acho que eu sou muito mais razão do que emoção desde 2014. Eu acho que foi por isso que foi o momento mais marcante, assim, de despedir da seleção, sabe? De pedir para sair porque você queria pisar em outros calos para ajudar a resolver e tentar ver as próximas gerações, porque não adianta você só querer ser atleta, ganhar medalha, porque a medalha fica, a medalha é uma lembrança, a medalha é uma história, mas a modalidade continua. E se você largar a modalidade de mão, de repente esse pessoal que está vindo não tem a mesma força se você não falar, ó, pisa para esse lado, porque esse lado tem um buraco, pisa para aquele lado, porque esse lado... E se esse cara for melhor ou conquistar mais coisas que você não tem que ficar triste, você tem que ficar feliz. Porque é assim a vida. A gente ganha, a gente perde, outros vêm, ganham mais, perdem mais, mas a modalidade continua. O handball é eterno, a gente não. Então, eu acho que foi por isso que foi tão difícil, mas eu não me arrependo e não voltaria atrás e repetiria tudo que eu fiz até hoje. Jaime, se pudesse voltar em um jogo, qual jogo você voltaria? Qual jogo que eu voltaria? Qual jogo que eu voltaria? Caraca. Pô, peguei Cara, eu pesado acho ou que eu não? voltaria. Peguei pesado ou não? Pegou. Não, é porque são tantos jogos que você fala assim, pô, se eu tivesse feito aquilo, mas eu acho que eu voltaria, cara, num Vasco e
Brasília, Liga Nacional de 2000. Não é uma história positiva, por isso que eu voltaria atrás, para transformá-la em positiva. Acho que foi 2001, quando a gente fez o convênio com a Americana, primeiro jogo no Tio Sam. Ou foi 2000? Foi o primeiro jogo da Liga. Vasco e o NB de Brasília. Né? Até do meu querido Firmino jogando lá de Brasília. Tinha um pivô que ele, eu não sei porquê até hoje, ele na primeira bola do jogo, ele deu uma bolada na minha orelha, assim, e falou assim: meu irmão, era pra acertar na tua cara. Eu nunca tinha visto o cara. Não me lembro dele, né? Ele era mais velho que eu. E aí eu, moleque, né? Lá no Vasco, não sei o quê, e, primeiro ano de adulto ali. Cara, eu falei, eu vou matar esse cara assim que eu puder. E aí ficou aquela rixa, né? Ele arremessando, eu defendia, ele arremessava na minha orelha, era gol, dava na minha cabeça, e eu pegava uma bola, e aí teve uns 7 metros, e o Firmino veio bater os 7 metros. Cara, o Firmino veio bater os 7 metros, ele bateu os 7 metros, eu defendi, a bola subiu. Isso lá no Tio Sam, em Niterói. Nunca vou esquecer isso. E aí eu vi um ponto azul pulando para pegar o rebote junto comigo dentro da área, assim, pulando para dentro da área para tentar dar um soco na bola ou um soco em mim. Eu achei que era um soco em mim, porque o pivô tava ali em atrito comigo com 10 minutos de jogo, era no primeiro tempo isso. E aí eu fui para me proteger. Eu falei, cara, se ele vier me bater, eu vou me proteger. Eu fui, pulei, protegi aqui a cara, né? E o braço estava na minha direção. Só que aí pegou no rosto do atleta que não era o pivô. Era uma pessoa que não tinha nada a ver com a história. Esse cara caiu apagado no chão. E aí ele saiu de maca, uma poça preta de sangue no chão, teve uma fissura no zigomático. O jogo de volta em Brasília, a torcida queria me matar. E aí a sorte que tinha uma torcida do Vasco lá, a Força Jovem, que protegeu a gente, não sei o quê. Eu acho que eu voltaria atrás para não pular nessa bola. Eu tomaria o gol. Eu acho que eu tomaria o gol. Ou deixava acontecer o que tinha que acontecer, mas não pularia para disputar a bola. Porque foi uma coisa de moleque, errada. E a gente tem que admitir os erros. Eu não sei por onde ele anda hoje. Eu soube que ele até parou de jogar. E se eu pudesse voltar atrás para não acontecer isso, eu voltaria. Eu voltaria para fazer uma coisa boa. Não adianta a gente só contar história bonita, porque a nossa vida não é só de história bonita. Todo mundo já fez alguma coisa errada. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu fiz errado, não recomendo ninguém a fazer. Gostaria muito de voltar no tempo para evitar saltar nessa bola, de repente até tomar o gol, porque não mudaria nada no resultado. É isso aí. E um jogo que você, tipo assim, cara, que se arrebentou, que você saiu até de carro de bombeiro no final do jogo, que a galera foi à loucura com você. Cara, na quadra, tem a final da Liga, inesquecível ali. Aquele jogo sensacional. Aquele que Tem a a gente foi final comer dos no Jogos pirata Abertos. depois? Final da Liga que a gente foi comer no pirata depois? Exatamente, falecido Manel. Aquele jogo de 2003, Jogos Abertos do Brasil, 2001 em Brusque, que eu joguei de convidado pela equipe de Caxias aqui do Rio, contra Maringá, que era Jair, Rick, Tupã, Marlon, essa galera da antiga aí, Facina de técnico, ou era o Facina, era goleiro ainda. Jogos Abertos do Brasil por Caxias, é um título que eu tenho para o Rio Nacional, que eu guardo com muito carinho. Cara, na praia, Brasileiro de 2001, esse da falta de ataque, eu pego a última bola também no shootout. Mundial de Oman, inesquecível. Cara, e o último, eu acho que o último título do Rio Grande Beach 2018, porque eu voltei a jogar em 2018 por causa da minha lesão, que eu nunca tive uma lesão cirúrgica. E aí, jogando um campeonato de atlética aqui no Rio, a convite de um amigo, estourei o tendão do calcâneo, não treinava, só estava indo para jogar, bater bola, aquela coisa de ex-atleta em atividade. E aí escorreguei, rompi o tendão do calcâneo, fiquei um ano parado quase. Só que a única coisa que me motivava a treinar era bater uma bola. Só que aí eu voltei a treinar, emagreci. Os caras, não, tu vai jogar.
E aí, cara, o campeonato é começo de dezembro, né? E aí eu olho aqui, eu tô no quarto do meu filho hoje, que deu um problema na minha luz no meu quarto na hora da live. Minha esposa me avisou uma semana antes que estava grávida. Esse nosso filho, do Theo, que vai fazer 2 anos agora, que nasceu 2 dias antes de mim, dia 2 de agosto. Olha que da E hora. aí eu falei, cara, eu preciso ganhar esse campeonato pra falar assim, filho, você já era um serzinho, já era uma sementinha, quando o papai falou assim, ó, esse aqui é pra você. E aí eu fui pra esse campeonato, não falei nada pra ninguém. Cheguei no campeonato, e aí o nosso time feminino foi muito mal, não conseguiu classificar, e era um time que estava muito forte, então aconteceu, as meninas estavam muito para baixo. O técnico, o Peixe, que é um grande amigo, estava muito mal, e a gente estava indo para a semifinal. E aí eu reuni todo mundo, tem uma foto que está todo mundo abraçado no Instagram aí, no Facebook. É uma foto que está todo mundo junto, assim, masculino e feminino desse campeonato. E eu falei assim, cara, eu vou falar um negócio para vocês que eu não podia falar, porque geralmente a gente só fala depois de 3 meses, né? Aquela coisa de mulher. Eu vou falar um negócio para vocês que está sendo meu combustível para esse brasileiro. Ah, é seu último, não sei o que, não é nada disso. Vai ser meu último, porque eu vou ser pai. Um grande sonho que eu e minha esposa a gente tinha, estava se organizando para isso, estava tentando já naquele ano de 2018, só que não vinha, porque Deus não queria, e de repente ela me falou. E aí, cara, foi uma semana depois do Campeonato Brasileiro, eu falei, cara, esse campeonato é para vocês dois, não é para mais ninguém. E aí a gente ganhou, fui muito bem nesse campeonato. E aí ganhamos no shootout, defendendo a última bola, né? Que as pessoas falam que raspar na bola não é defesa, mas foi uma defesa. E a gente foi campeão brasileiro, e meu filho está aí saudável, já deve estar tocando terror na sala agora ali, que chegou da creche. Eu acho que desses 4 que eu falei, esse com certeza é o mais importante. Que demais, show de bola. Uma bela carreira, Jaime, parabéns aí. Olha só, me conta aí como é que tá agora, treinador da seleção brasileira, como é que tá os planos, como é que é esse projeto novo, conta um pouquinho pra gente aí. Cara, tá sendo muito legal, assim, a gente teve o convite, eu e Djando, para ser auxiliar do Guerra no ano passado, né? E aí aconteceu a troca de presidente, a gente foi dispensado. E, sinceramente, eu nunca pensei diretamente em ser técnico, auxiliar técnico da seleção, né? Técnico tinha que ser o Djando, pelo merecimento dele. Mas fazer parte da comissão técnica, assim, eu sempre fui um apaixonado em estudar goleiro, você sabe disso. Eu estudo até hoje, trabalho com isso. É a minha grande paixão, estudar goleiro todo dia. Eu leio alguma coisa de goleiro, eu vejo algum lance, eu catuco na internet, eu leio algum artigo. E aí o Djano veio conversar comigo. Aconteceu a eleição, eu tava afastado, eu me afastei, fiquei bem chateado que a gente saiu do jeito que a gente saiu. E aí eu falei, cara, quer saber? Deixa eu continuar tocando minha vida. Isso aí foi uma oportunidade, como tem oportunidade de trabalho. Para mim é um trabalho, apesar de ser uma grande paixão, é um trabalho em primeiro lugar. E aí aconteceu a eleição, eu não participei de nada, não me manifestei. Todo mundo sabia a minha opinião, mas não faço questão de ficar fazendo vídeo, essas coisas. Todo mundo sabia. Eu era qualquer coisa menos a continuidade do Manuel. Bom, e aí teve a eleição, aconteceu. Não conheço o presidente pessoalmente ainda, conheço o vice-presidente por conversar por rede social, não conheço pessoalmente. Não tive a oportunidade, mas parece ser um grande cara, o Cebola. E aí o Djano me ligou, o Gulliver me ligou, gente, estou assumindo a direção de praia, quero conversar com você, quero conversar com o Djano. Aí eu falei, não, beleza, vamos conversar. Aí conversamos. O Djano me ligou, aí ele, você vem comigo nessa? Eu falei, cara, Djano, pela nossa amizade, por esses anos todos, com certeza. É um desafio, assim, eu acho que o maior desafio é substituir o Guerra. Substituir a vaga na comissão técnica. O Guerra é insubstituível. É o que eu falo pra você, ele é a pedra, é o Guerra. Ele é aquelas carinhas que tem lá nos Estados Unidos, aquelas carinhas dos presidentes, o Guerra tinha que ter uma carinha na EHF lá. E a gente vai continuar. Então, assim, é um desafio pro Djandro, é um prazer ser auxiliado do Djandro. Eu acho que a parceria que ele propôs, que todos os outros da comissão técnica que a gente está tendo contato, o Vinícius, o Caporal, o Alexandre, o Léo Azevedo, o Diogo, o médico lá do
Nordeste, o Natanael. A gente vem esses meses da pandemia trabalhando muito, fazendo muita reunião, estruturando muita coisa, para quando a gente for para a prática, a gente não começar do zero. Pelo contrário, a gente já está com um produto avançado, e aí quando a gente for para a prática, a gente ir lapidando o que a gente propôs teoricamente. Já tivemos essa conversa com os atletas, estamos esperando sair a nomeação da seleção de base aí, dos técnicos, para a gente fazer uma coisa junta, porque é um pensamento em comum de todos esses nomes que eu falei, depois que a gente fez a reunião com o Gulliver e do Gulliver também, que eu acho que é uma coisa que a gente trouxe do tempo de atleta. A gente está na seleção para quê? Para ganhar, para não sei... Não, tudo bem. A gente está na seleção para preparar para quando a gente não tiver mais. Então, assim, tanto a parte do alto rendimento, que é conquistar, mas a gente precisa estudar, a gente precisa compartilhar, a gente precisa fomentar, a gente precisa distribuir e a gente precisa colaborar. Então, assim, eu acho que esse pensamento, e grande parte de nós somos professores em universidades, não sei o que, tem essa veia acadêmica. A gente precisa registrar as coisas cientificamente, a gente precisa estimular os atletas a terem um pós-carreira, a gente precisa cobrar desse cara de ser formado, a gente precisa cobrar desse cara em ser um bom atleta, porque a gente tem que olhar para frente, eu tenho que olhar para o futuro, eu tenho que olhar para a galera que está vindo de baixo. Essa galera que está vindo de baixo, das categorias de base, ela já tem que vir com essa ideia. Eu acho que o handball, o beach handball vai ficar muito grande com isso. A gente ir transformando isso em realidade, tá? Não pode ser discurso. Esse é o nosso grande desafio. É fazer o trabalho que tem que ser feito, é disputar, medalhar, tentar manter o Brasil no topo, tanto do ranking como dos campeonatos, mas principalmente pensar assim, quando a gente não estiver mais aqui, quem entrar vai começar do zero? Não. Quem entrar vai ter alguma coisa para pegar, para ler, para participar, já vai ter participado, já vai saber o que foi feito. E isso tem que ser timbrado pela confederação, porque assim como a modalidade, a confederação não é para sempre de ninguém, vão ter outras pessoas à frente. Da mesma forma que os árbitros têm que ser assim, a gente tem que andar junto com os árbitros, a gente tem que se aproximar dos árbitros, a gente tem que botar os árbitros para treinar junto, porque árbitro também treina. E isso vai motivar a ter mais árbitros, mais professores querendo ser árbitros, mais pessoas querendo entender da regra. É uma coisa que tem que ser acopladinha, sabe? É um desafio muito grande. E a gente tem pouquíssimos braços agora para fazer, mas a gente vai tentar fazer da melhor forma possível, da forma mais transparente possível. O Kibe está aí, o Silvio está aí, você está aí. Sabe que eu não sou um cara de discurso, eu odeio política. Eu sou um cara muito transparente, se eu gosto, eu gosto, se eu não gosto, eu não gosto. E eu quero deixar para os outros o que eu sempre quis ter. Então eu sempre quis ter mais coisas. Então eu quero deixar mais coisas para quando o Jaime não estiver mais na comissão técnica, quando o Jaime, sei lá, não estiver mais no esporte. Deixou coisas boas. Não vejo a hora do meu artigo ser publicado para dividir com vocês. Tá para sair aí, já estou até brigando com os caras lá para publicar logo, mas é uma coisa que é uma sementinha que eu quero deixar, porque assim, o que eu escrevi até hoje, eu pesquisei antes de escrever, não existe. São os tempos de defesa do goleiro no beach handball. Eu estou escrevendo isso, o Jaime fez o primeiro artigo no mundo sobre... Não. Eu quero deixar lá porque eu quero que uma pessoa que goste de trabalhar com goleiro chegue lá, leia e fale assim, pô, dá para melhorar isso aqui. Escreve um outro artigo em cima disso. E aí, deixa para a modalidade uma coisa legal, uma continuidade. Fomenta aquele cara que de repente não vai ser um goleiro da seleção, mas vai ser um estudioso de goleiro a trabalhar. Então aquele cara vai ser uma referência no que ele estudar. Entendeu? Não é o Jaime, é a posição, é a modalidade, sabe? É o futuro, é a engrenagem que tem que continuar rodando. A gente está de passagem, na vida, no trabalho, no casamento. Uma hora a gente morre, né? Então, assim, o que a gente vai deixar de bom? Eu acho que nosso grande objetivo na seleção hoje é deixar a sementinha, dar a regada, nascer a primeira folhinha para quem continuar vir querendo regar essa planta e isso virar uma árvore de 200 anos.
É isso aí, galera. Esse aí é o grande Jaime, nosso goleiro, nosso treinador agora, nosso goleiro de seleção. Muito massa conversar com você, Jaime. Cara, já passou aí ó, 1 hora e eu não fiz. Cara, a galera que mandou as perguntas depois eu vou selecionar aqui. Se a gente não respondeu na live, a gente vai mandar depois pro Jaime, aí o Jaime vai responder pra gente. Jaime, queria te agradecer, brother, do fundo do coração, tá aqui com a gente. Poderíamos ficar aqui mais 3, 4, 5 horas conversando de handball, que é o que a gente ama, que é o que a gente vive. Mas foi muito massa, cara. Muito obrigado mesmo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para a galera que acompanhou a gente, para a galera que joga handball, para a galera que ama o handball. Queria que você deixasse uma mensagem aí para a galera. Cara, eu tinha que ter deixado a minha cola aqui, mas eu sempre tenho um provérbio japonês. Eu vou tentar resumir ele. Treine enquanto eles dormem, estuda enquanto eles descansem, trabalhe enquanto eles não querem trabalhar e viva o que eles sonham. Então a pandemia serviu muito para isso também. Quem não tentou se adaptar, quem não tentou entender, quem não tentou estudar, depois que começar vai estar um passo atrás. Então treine, estude, trabalhe para você realizar o que você sonha fazendo tudo isso. Porque se você esperar cair no colo, provavelmente vai continuar sendo um sonho. Então trabalha, galera. Trabalho é importante, estudar é importante, viver é importante, produzir é importante. Não se encoste em nada, produza. É isso. Que massa, mano, que massa. Galera que tá aí com a gente aí, ó, manda coraçãozinho aí pro Jaime, manda energia boa. Jaime, mais uma vez, obrigado, cara, por ter disponibilizado o seu tempo, que é o bem mais precioso que a gente tem. Foi muito massa, adorei te conhecer um pouco mais. Já te sigo aí há alguns anos, já teve jogo seu, já vi lá quando eu comecei minha carreira, mas é muito massa estar aqui um momento com você, compartilhando. Cara, obrigado, viu, mais uma vez do fundo do coração. Foi muito massa, me diverti e foi sensacional estar com você. Valeu, Adriano. Eu que agradeço. Quem quiser acompanhar um pouquinho, tem página no YouTube, tem página no Instagram, clica lá, tem tudo lá. Em breve, assim que eu conseguir um tempo, eu vou começar a criar um quadro para falar de arbitragem com os árbitros. Eu quero que vocês falem para a galera escutar. Nada de concorrência, é um papo mesmo para mostrar a importância do árbitro no jogo, tanto na praia como na quadra. Então, assim, continue produzindo, você é muito importante no que você está fazendo, é muito importante para a modalidade, é muito importante para quem quer aprender. A gente precisa de mais pessoas assim, tomara que tenham mais Adrianos com essa cabeça, com essa organização, que você tenha sucesso. E quando precisar, estou à disposição. Que massa, show de bola. Obrigado, Jaime, show de bola, foi muito massa. Desejo uma semana ótima aí para você, ótima noite aí. Chama o filhão aí para sair aqui no finalzinho, dá um grito para ele aí. Eu acho que ele está na parte do colo da mãe agora, está muito silêncio, deve estar mamando. Chegou da creche agora, é a primeira coisa que ele faz. Show de bola, então beleza. Jaime, obrigado, grande abraço, obrigado a todo mundo que esteve com a gente aí essa noite e eu vejo vocês na semana que vem. Valeu, Jaime, obrigado, abraço, valeu. Valeu, galera, um abraço.